Vamos dar início às correções do PET volume 5 de Educação Física. Na semana 1, vocês aprenderam um pouquinho mais da unidade temática Esportes. A aula, então, iniciou-se com a história do handball. O handball, então, é esse esporte que vocês estão vendo. Então, o handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Steins no ano de 1919. Nessa fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados parecidos com o de futebol. Assim como o futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. No início, este era praticado apenas por mulheres, e quando se tornou um esporte competitivo, passou a ser praticado também pelos homens. Em 1934, o Comitê Olímpico Internacional inclui o handball como um esporte olímpico. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria. No ano de 1966, os jogadores de handball em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em quadras com 6 jogadores na linha e um no gol. Então, no total, são 7 jogadores. No handball, nós temos algumas posições. Nós temos o pivô, que ele vai criar brechas, vai abrir espaços na barreira do adversário para que algum jogador infiltre e faça o gol. Nós temos as duas pontas que estão nas extremidades da quadra, e é usado para conclusão dos ataques no lado em que ocupa na quadra. Nós temos os armadores central, que faz armações das jogadas de ataque, então ele vai estar aqui sempre no centro da quadra, ele também pode se deslocar para fazer algum tipo de jogada, armar jogadas. Nós temos duas alas que fica entre o armador central e as pontas. Ele faz a bola circular entre os jogadores e arremessar de longe. É o primeiro a defender em caso de contra-ataque, joga entrosado com o pivô. E nós temos o goleiro, que tem a função de defender e pode atuar como jogador de quadra também. E logo após nós iríamos então responder algumas perguntas. De acordo com o texto e com o conhecimento adquiridos, responda as seguintes perguntas. Quem foi o criador da modalidade de handball? Então, o criador foi Karl Steins. Qual o objetivo da modalidade handball? Então, o handball tem por objetivo fazer o gol no adversário, certo? Quantas e quais as posições dos jogadores na modalidade de handball? Como já citado acima, nós temos 7 jogadores em quadras, sendo eles um pivô, duas pontas, um amador central, duas alas e um goleiro. E na letra D, perguntou se o handball é um esporte olímpico. Então, a resposta seria que sim, o handball é um esporte olímpico desde 1934, quando o Comitê Olímpico decidiu incluí-lo nas Olimpíadas. Ele foi disputado pela primeira vez em 1936.
E logo após, na atividade 3, trouxe um dos fundamentos do handball, que é o drible. Drible é um fundamento básico do handball, trata-se do ato de quicar a bola com as mãos sem perder o domínio da bola. O drible pode ser feito com o jogador parado ou em movimento. Então, com uma bola leve, realize os movimentos do drible. Tente executar usando apenas a mão direita e depois usar a mão esquerda. E convidou vocês a praticar, certo? E então, obrigado a todos e até a próxima aula.